Há umas 2 semanas, uma jovem veio no meu Instagram me hostilizar. Ela disse: Olha, sabe os pastores pedófilos que você enfrenta, os pastores imorais e adúlteros que você pressiona, cobrando santidade? Você é pior do que eles. E eu disse: Sério, por que você acha isso? Porque você tem tatuagem e escuta rock and roll. E eu dou graças a Deus porque o percentual hoje em dia na igreja evangélica brasileira que tem esse tipo de mentalidade é a minoria. O povo acordou, sabe? O povo despertou para uma vida espiritual relevante, íntegra. O povo está passando a amar a palavra de Deus e pensar por conta própria e não cai mais em falácias como essa. Imagina que disparate, que absurdo. É igual o pastor Reinaldo de Moreno, Pernambuco. O nosso projeto deu apoio a vítimas locais e ele acabou de ser condenado a 15 anos de prisão. Quando ele menosprezava as vítimas, ele dizia a elas: Eu nunca vi pastor tatuado. Então, o rapaz não, o senhor já, né? É um criminoso sexual travestido de pastor e ele tem um problema estético e não ético. Para ele não há o menor problema ético em ser um falso pastor e um predador sexual. Mas ele menospreza, por incrível que pareça, a minha aparência, para você ver o nível do berçário gospel, teológico, bíblico e doutrinário que muitos irmãos ainda estão vivendo no país ao ponto de cometer esse disparate. E veio alguns irmãos dizendo: olha, eu prefiro o pastor que não tem cara de pastor, que tem sido fiel à Bíblia, à sua esposa, do que um pastor com cara de pastor, que não é pastor. E hoje é o dia do pastor, aí no Brasil, dia 12 de junho. E eu estou aqui para louvar os verdadeiros homens e mulheres de Deus que têm entregue sua vida à obra do Senhor, à edificação da casa do Senhor, ao cuidado do rebanho do Senhor. Como disse o pastor João Calvino, o verdadeiro pastor ele tem duas vozes. Com uma ele apacenta o rebanho que Jesus compra com o seu sangue, com a outra ele afugenta lobos devoradores. Então o verdadeiro pastor ele tem duas funções: manter o perigo longe, enfrentar os falsos e proteger, cuidar e alimentar dos verdadeiros filhos de Deus. Eu estou aqui para lembrar para você, pastor, que você não é o vilão da história. Você é o herói. Lembre-se que a sua vocação não é para vilões. Se você é um vilão, desista, que a gente vai farejar, vai encontrar você e vai enfrentar você. É uma vocação heróica. É uma vocação não para heróis, como se eu pudesse nos exaltar, mas é uma vocação no qual nós damos visibilidade ao verdadeiro herói. Somos pastores auxiliares do verdadeiro pastor, que é Jesus, e a gente está aqui não para destruir o rebanho, mas a gente está aqui para proteger o rebanho. Infelizmente, a gente chegou num tempo, eu não seria pastor com esse estereótipo, esse modo operandi que eu tenho há 30 anos atrás. Então, pastores que possuem cara de pastor, a responsabilidade e a culpa é de vocês. Se Deus teve que chamar um pastor sem cara de pastor para ter pastor, para ser pastor, é porque os verdadeiros pastores estão decepcionando Jesus, aqueles que têm cara de pastor. Então, é a palavra se cumprindo. Jesus mandou um dos seus servos buscar os convidados e eles falaram que estavam ocupados. E Jesus mandou o servo ir em todo beco, esquina e encruzilhada, trazer pessoas que não queriam vir e lavá-las e vesti-las de branco. Eis-me aqui. Está se cumprindo apenas o que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus mais forte que a dos homens. Verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor.
Pois bem, pastores, um pastor sem cara de pastor, levantado por Deus para confrontar e cobrar a santidade daqueles que têm cara de pastor, estão destruindo o rebanho. Mais uma vez enfatizo, lembrem-se, você não é o vilão. Se você é vilão, fique longe dessa vocação, que ela não existe para destruir pessoas, mas para reabilitá-las, redimi-las, recolocá-las diante da presença do Senhor. Eu quero lembrar, porque quando o pastor se dizia, ele esquece as cartas paulinas. Então, dever de casa para todo pastor. Se reanime, passe a amar de novo os conselhos do apóstolo Paulo a Tito, a Timóteo e até mesmo a Filemon. Releia João 10:10, João 10 inteiro, e lembre-se que aquele que rouba, mata e destrói no texto não é Satanás, é o falso pastor, que não entra pela porta. Paulo, ao escrever a Timóteo, na primeira carta, capítulo 3, a partir do verso 1, diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá governo sobre a casa de Deus? E por fim, voltando ao elogio que essa irmã me deu, porque eu não me ofendo, pelo contrário, eu acho um elogio, porque de fato não tem um cara de pastor. E se eu estou aqui é porque Deus está decepcionado com alguém. E gostei dessas pessoas que, aspas, me defenderam. Eu prefiro um pastor rock and roll, todo tatuado, com a cara tatuada, que ama sua esposa, é marido de uma só mulher, ama seus 4 filhos, está disposto a morrer pela honra da palavra de Deus, da igreja do Senhor e por aquilo que ele acredita. Então eu prefiro um pastor rock and roll, todo tatuado, fiel, do que um pastor de gravata, com cara de pastor, infiel. E eu encerro com as palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 3. Não damos, nós, nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra ou por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abram-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Deixo essa reflexão brilhante para dizer para os verdadeiros homens e mulheres de Deus que, por muitas vezes, os servos de Deus, os verdadeiros, não terão aplausos, porque o povo de Deus louvará apenas os falsos. Mas resista, persevere, que o Senhor está contigo. Deus abençoe e feliz dia do pastor.